Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas importantes para o nosso país, ajudando a qualificar o debate, procurando saídas para questões que tocam diretamente a nossa vida pessoal e principalmente coletiva. Uma eleição acirrada, para combater a corrupção e a impunidade, a negação da vitória, estratégias políticas para sangrar o governo eleito e a entrada da grande mídia para azeitar o plano e convocar a população para ir para a rua levantar a bandeira contra a democracia. Apenas um pequeno resumo do golpismo que está em curso no Brasil e deve apresentar novos capítulos nos próximos dias. Golpismo, esse é o assunto do Melhor e Mais Justo. Importante dizer que esse debate que a gente está começando agora foi um pedido de um coletivo de movimentos sociais organizados. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Laura Capriglione, que é repórter da Rede Jornalistas Livres, e Roseli Coelho, cientista política e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vindas. Obrigada. Como vocês analisam esse momento político do nosso país? Laura. Bom, eu acho que a gente está vivendo todo dia um sobressalto, né? Quer dizer, a gente tem um avanço das forças conservadoras que é surpreendente para quem viveu o Brasil dos últimos 12 anos e tal. Quer dizer, é um avanço acachapante. Eu diria de quase 30, né? Porque todo o período da redemocratização, exatamente, a gente não viveu um momento conservador como esse. Essa emergência de uma força política de direita que não tem vergonha de dizer o seu próprio nome. Sem verniz, né? Não tem vergonha nenhuma de dizer o seu próprio nome. Sou de direita, sou a favor da intervenção militar já. Levar os torturadores para a praça pública, como a gente tem visto, é a primeira vez. Então, isso aí, e não é só uma coisa que acontece, é uma ofensiva em regra, quer dizer, é nas ruas, é no parlamento, enfim... É na TV, é no rádio, é na mídia impressa, é na internet. É um avanço acachapante. Eu acho que isso é um negócio que as forças políticas de esquerda, as forças políticas democráticas, aquelas que conseguiram derrubar a ditadura lá atrás, estão assim, impressionadas, mas eu acho que estão resistindo e estão lutando. Eu acho que se por um lado a gente tem um avanço enorme da direita, por outro lado, a gente tem uma esquerda e as forças democráticas também indo para o enfrentamento. Acho que está um momento muito... Passando o momento do susto e se rearticulando. Rearticulando. E sendo obrigados a se rearticular. Eu acho bacana, porque não é assim, ó, vamos para casa porque Inês é morta. Ninguém está falando que Inês é morta. As pessoas estão... Nunca eu vi tanto coletivo se organizando, nunca os movimentos sociais debateram tanta política, nunca o PT mesmo foi tão discutido. Enfim, eu acho que nós estamos num momento... Ou seja, esse é o lado bom do momento político. Roseli, bem-vinda. Como é que você analisa aí na condição de cientista política essa situação, essa crise política do momento no Brasil? A leitura é essa que a Laura falou, claro, é evidente, é tudo isso, né? Vamos ver agora essa manifestação deles, dos reacionários, alguns meramente reacionários, outros francamente fascistas, que estarão nessas manifestações do domingo. Vamos ver isso, vamos ver a reação, né, da esquerda organizada, da CUT, do PT, de outros partidos de esquerda, dos coletivos vários que existem por aí, Levante da Juventude, etc. Vamos ver como se organizam. E como se expressa isso em praça pública, né? É um momento, inclusive, de ostentar forças, medir forças, né? Vamos ver o tamanho da manifestação no domingo deles, vamos ver o tamanho da manifestação no dia 20, na quinta-feira, que a esquerda vai fazer, sempre em São Paulo, o palco é São Paulo, né? Vamos ver o que acontece. São Paulo meio termômetro, é isso que você está querendo dizer. E vamos ver o que acontece no Congresso agora nos próximos dias, porque tudo isso que está acontecendo na rua também tem que ser levado em consideração o que está acontecendo no Congresso, né?
Outro dia, para minha surpresa, o pessoal de uma rádio tradicional, reacionária, a Rádio de São Paulo, tem o Eduardo Cunha como um ídolo. Um dos jornalistas principais da rádio falou o seguinte: há muito tempo não se via um chefe, um presidente da Câmara com esse protagonismo, com essa importância. Desde Ulisses Guimarães, que nós não tínhamos um presidente da Câmara dos Deputados tão maravilhoso como Eduardo Cunha. Eu quase caí da cadeira. Não, comparar o Eduardo Cunha com Ulisses Guimarães dá ânsia de vômito. Então, né, esse é o espírito, aquilo que você estava falando, né? Deixa eu fazer aqui uma provocação e, ao mesmo tempo, talvez uma pequena discordância com a tua fala. Lá no começo, você diz assim, olha, as manifestações, ocupar a rua, conservadores e reacionários. Eu acho que ela está bastante manobrada e manipulada por esses grupos mesmo, mais organizados, menos organizados, sejam de políticos, empresários, grupos organizados que se organizaram agora pela direita, mas tem um grau de insatisfação da sociedade civil que está generalizado, que a gente não poderia chamar de reacionário, ou de direita, ou de extrema-direita. Não é isso que está indo para a rua. Como é que vocês veem? Porque, de algum modo, a política se distanciou da população, e aí estou falando do governo da presidente Dilma, mas de outros governos, e não só no nível federal, em nível estadual, municipal. Olha, o Fernando Henrique terminou o mandato dele com 8, 9% de aprovação. Quer dizer, essa insatisfação agora com o governo Dilma não gera necessariamente essa manifestação de fascistas na rua. Não gerou na época do Fernando Henrique. Isso é resultado de um trabalho metódico da imprensa, da grande mídia, inflando isso diretamente, todos os dias, e do que se passa na Câmara também. Não é verdade que há insatisfação porque nós temos 9% de desemprego, porque o crescimento do PIB é pífio, etc. Não é isso que está levando essa gente na rua com placa à volta da ditadura. Não é isso. Não, estamos absolutamente de acordo. Não Agora, nesse grupo aí, não tem gente que está insatisfeito, mesmo que manipulado, influenciado pelo poder da grande mídia? Eu acho que... legitimamente insatisfeito? Eu compareci, na condição de jornalista, eu compareci ao ato do dia 15 de março. E pretendo estarei novamente no ato agora de domingo, para cobrir o ato de domingo. E eu vi. É claro que existem lá aqueles caras, eu vi o torturador, o Carlinhos Metralha, sendo aclamado num carro alegórico lá da extrema-direita militar, os caras vestidos de roupa de campanha, de camuflagem, uns homens bombados, parecia que estavam indo para reprimir a guerrilha do Araguaia, hoje, na praça, na avenida. Então, tinha isso e os caras gritando, temos aqui um herói do povo brasileiro e tal, e muita gente ali, de fato, entusiasmada com a presença do torturador. Então, existe isso, mas existia uma parcela imensa de pessoas, por exemplo, meninos que, naquele 15 de março, tinha gente que estava tendo aquela discussão do FIES, aquele problema do financiamento estudantil, que não tinha saído e tal. Tinha vários meninos, estudantes, que estavam presentes lá, que não era de extrema-direita, entendeu? Era cara que precisava da grana do FIES e que estavam lá protestando contra o governo. Também tinha um setor de classe média democrática que pegava e falava assim, eu vim aqui porque fui chamada pela Globo e fui porque achei que isso aqui era uma manifestação pela democracia e a democracia prevê os atos de protesto. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode esquecer que essa disputa no terreno simbólico, o Partido dos Trabalhadores e o governo não fez. Esse que é o fato. Então, nós, por exemplo, a questão da democratização da mídia, a questão da regulamentação, da democratização do acesso às ondas eletromagnéticas, o governo não comprou essa briga. E está pagando o pato agora, forte. Não, concedeu as empresas de mídia, né? Ele concedeu um monte de coisa. Deu de barato isso. De mídia. Quer dizer, a gente sabe, hoje se sabe, que a verba de publicidade que o governo atribuía aos grandes monopólios de comunicação do Brasil
estou falando as grandes empresas, estava tudo superfaturado, entendeu? Quer dizer, então essa batalha que o governo não comprou tem um custo. Não adianta pegar e dizer que, olha, não sei como é que de repente todo mundo ficou contra. Mas eu acho que ninguém do governo está falando isso, não sei o que aconteceu. Ninguém do governo está falando isso. Ninguém do governo está falando. Mas a gente tem que admitir que existe. O governo fez 1000 erros, como todos os governos fizeram. Não é isso. E eu acho que agora, o momento, o que interessa, o que eu estou interessada, é analisar esse golpismo que mais ou menos tomou conta da sociedade. Eu acho que quem vai para a avenida, quem foi naquela grande manifestação deles do 1 milhão, tracinho 200 mil, eu não vejo ninguém inocente. Eu acho que tem uma tendência francamente desagregadora, né? O governo nunca, o PT, o governo nunca enfrentou isso e não sei, mas, talvez... Mas, professor, a senhora acha, francamente, que tem tanto fascista assim em São Paulo? Porque eu acho que aí a gente acaba jogando todo mundo no colo deles, entendeu? Quando o que a gente tem que fazer é exatamente pôr as cunhas ali. Eu acho que tem um comportamento, política, se eu fosse dirigente política, talvez eu não manifestasse essa opinião. Eu manifestaria a sua opinião, que é mais equilibrada. Como cientista política, que acompanha isso há muito tempo, eu vejo há muito tempo que as pessoas dizem em relação ao Bolsa Família. Eu estou sustentando o vagabundo. Em relação ao programa Abraço do Haddad na Cracolândia, eu não quero dar bolsa para... De braços abertos. Para braços abertos para dar dinheiro para drogado. Ou seja, você tem um viés reacionário na sociedade, de um modo geral, e particularmente na sociedade paulista, não tem como negar a conversa com os amigos seus de outros estados. Mas, professora, o PT ganhou a eleição não uma vez em São Paulo, ganhou várias vezes em São Paulo. Agora, quer dizer, as últimas o Haddad ganhou a eleição. O Haddad ganhou a eleição. Na periferia. O Haddad ganhou a eleição. Bom, mas e o PT perdeu também, a né? periferia. Quer dizer, o que nós estamos vendo concretamente... Então é culpa do PT o que está acontecendo? Não, professora, acontece que em política existe ação e existe reação, como na física, aliás. Se eu não faço, eu tomo. Ou em futebol também, quem não faz, quem não faz, leva. Então, o que nós estamos discutindo é o seguinte, não dá para discutir o momento político atual como sendo única e exclusivamente um problema das ações da direita. O que nós temos que discutir é como que a esquerda e como que as forças democráticas podem fazer para fazer o enfrentamento nas ruas. Agora, olha, nós estamos tendo inclusive por dentro do próprio governo, que já admitiu que tem problemas, que deixou de fortalecer certas pautas sociais, como a regulação da mídia. Isso foi uma fala do presidente Lula, por exemplo, dizendo, olha, nós não fizemos enfrentamento com a questão da mídia, talvez a correlação de forças, não vou entrar nessa análise. A Cristina Kirchner fez, né? Fez e está com dificuldade de fazer valer, né? De operacionalizar, mas fez, quer dizer, avançou essa pauta na Argentina. Quando a direita avançou loucamente na Argentina, depois da morte lá do promotor, o que aconteceu? E os caras começaram a acusar o governo, foi a Cristina, foi não sei o que lá, que mandou matar o cara. A Cristina não teve nenhuma dúvida, chamou uma grande manifestação na Praça de Maio, foi incrível, e que fez o enfrentamento corpo a corpo. Quer dizer, olha, é o seguinte, está aqui os sindicatos, as forças políticas, as forças vivas, todo mundo que quer manter as conquistas desses últimos anos. Diferentemente do que fez o PT, vamos falar a real, o governo, não dá para explicar o avanço deles sem explicar o silêncio sepulcral que acometeu os dirigentes do PT no último período. Eu, como jornalista, ficava impressionado, porque o ataque, a resposta aos ataques da direita só era dada por caras assim que não eram do PT. A gente pegava, graças a Deus tinha Jandira Fegali, que ia lá e brigava com eles no plenário, e brigava com aquela extrema-direita Mas cadê os parlamentares do PT? Cadê os caras que nós elegemos, que nós ajudamos a eleger? Onde estavam? Não estavam. Estavam assustados num cantinho, enfiados, sabe lá Deus aonde. Mas é que o PT está num momento particularmente fragilizado por conta do envolvimento nos escândalos de corrupção, né? Isso fez o partido perder potência enormemente. Já no Mensalão e agora nesse Petrolão foi uma coisa terrível. De modo que você pode até dizer que deu uma desmoralizada geral em todos os parlamentares, e na militância,
né? Eu acho que esse é o principal problema. Esse é o principal problema. Ficar quieto, não ter coragem de ir para a imprensa, etc. Tudo isso é resultado dessa, enfim, da corrupção e do uso que a mídia faz disso para atacar o PT, a Dilma e o Lula, etc. Deixa eu aproveitar, tem que ser rápido, então a gente deixa para o próximo bloco. É o seguinte, já entrou perguntas aqui, eu vou colocar a primeira delas, do Igor Santos, que veio via site da TVT. Ele pergunta para você o seguinte: nesse momento, como categorizar o Cunha, ou caracterizar? Ele foi categorizar o Cunha. Como? Como é que você caracterizaria o Cunha? Um crápula. Não, do ponto de vista político, que lugar que o Cunha está ocupando aqui? Pois é, se o Aécio é meio Lacerda, se a gente pudesse fazer uma... Não, esse se tipo o de Aécio classificação... É o Lacerda, o Cunha é o quê? Não tenho alguém que poderia resumir. Ele usou muito dinheiro na campanha e provavelmente distribuiu dinheiro também entre os pares para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. E ele tem uma voracidade, um apetite enorme. Agora, segundo a gente pode deduzir dos últimos dias, ele está tropeçando sozinho, né? Tinha muita corda e está mais ou menos se enforcando sozinho. Eu espero isso. Eu acredito que o Janot vai indiciá-lo mesmo, né? E isso seria bom para a vida... Para a democracia, para tudo. Para o Congresso, para o Parlamento. Para o clima brasileiro. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas já já a gente volta, não sai daí.